Seu grupo de oração vai morrer. E eu vou te explicar nesse vídeo quais são as razões do grupo de oração que você participa ou do grupo de oração onde você serve vai morrer. Ele vai acabar. Olá, eu sou Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração. Aqui a viagem é curta, mas ela vai te levar para um lugar distante. Roda a vinheta. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, eu queria te convidar a deixar o seu like, se inscreve no canal, vamos compartilhar esse vídeo, vamos compartilhar esse canal para outras pessoas, para que mais inscritos cheguem aqui, para nós chegarmos a 1000 inscritos até o final do ano. Compartilha então esse vídeo, compartilha então esse canal com outras pessoas e assiste até o final. Vamos entender aqui por que o seu grupo de oração está morrendo e eu posso provar. Para nós entendermos o que é um grupo de oração, aqui quando eu falo grupo de oração, eu não falo somente o grupo de oração onde você participa ou serve semanalmente, mas grupo de oração então são pessoas que se reúnem. Eu participei de grupo de oração, participei de grupo de oração por 18 anos seguidos na minha vida. Então toda semana eu ia em grupo de oração. E aqui não é um vídeo para falar mal de grupo de oração, mas é um vídeo para nós entendermos por que os grupos de oração estão morrendo. Por que o seu grupo de oração acabou ou está acabando. Muitas pessoas podem pensar assim, meu grupo de oração acabou. Então a gente vai entender aqui as razões, pelo menos boa parte das razões, por que o seu grupo de oração está morrendo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que um grupo de oração ele deve ser voltado para oração. Eu vou falando igual pregador aqui, mas para nós entendermos isso. O grupo de oração ele deve ser voltado para a oração. E as pessoas realmente elas rezam, mas elas rezam de uma forma errada. Por quê? Porque elas buscam sentimentos nas orações. Elas buscam viver os sentimentos dentro do grupo de oração e não a racionalidade. Lembra daquilo que eu falei quando eu disse que o que difere o homem não é o sentimento, mas é a razão? Porque se nós pensarmos, os animais também têm sentimentos, ainda que uma forma limitada e primitiva de sentimentos, mas sim, os animais têm sentimentos. Porém, o ser humano, o que diferencia o ser humano é a intelectualidade, a racionalidade. Então, a partir da racionalidade é que nós alcançaremos o nosso melhor. Pensar que uma ave, ela parte o seu melhor, ela alcança o seu melhor voando. Um peixe, né, um animal aquático, ele parte do seu melhor, ele alcança o seu melhor nadando. O ser humano, ele precisa entender que o seu melhor é a racionalidade. E por ser racional, ele precisa também rezar com a razão, não rezar com sentimentos. Isso não quer dizer que não pode se viver sentimentos, não. Porque os sentimentos, eles foram dados também por Deus. Os sentimentos, eles são nada mais do que uma espécie de gosto, de prazer que Deus permitiu para que nós busquemos, para que o nosso cérebro seja incentivado a buscar aquilo que nos faz bem e a evitar aquilo que nos faz mal. Então, quando nós temos um sentimento em nós, seja um sentimento bom, nós buscamos aquilo novamente, porque nós buscamos o sentimento, mas não devemos buscar pelo sentimento. Entenda. Então, quando eu rezo e tenho uma experiência sensitiva, ou seja, dentro dos sentimentos, eu tenho uma experiência sensitiva com Deus, eu não posso buscar por aquela experiência, mas eu tenho que buscar por Deus. E aqui, buscar por Deus é alçar voos com as asas que Deus me deu, com as asas superiores. As asas superiores aqui, no caso, razão e vontade, tá bom? Nunca sentimentos, nunca pela imaginação, nunca pelaquilo que nós imaginamos, pelaquilo que nós lembramos, pelaquilo que nós sentimos, pelaquilo que nós imaginamos, mas sempre por aquilo que nós raciocinamos, por aquilo que nós cremos. O homem justo vive de fé, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos buscar pela nossa fé. E a nossa fé, nós entendemos aqui que a nossa fé ela é racional. Ela precisa ser racional. Outra coisa também que tem suprimido a vitalidade dos nossos grupos de oração é essa falha na perseverança na oração. Muitas vezes as pessoas
os servos vivem uma experiência com Deus, mas elas não levam essa experiência da mesma forma como elas viveram. Por quê? Porque experiências são algo particular e eles tentam levar essas experiências e acabam se frustrando nisso. Aí entra a perseverança na oração. O que nós devemos levar, quando eu falo nós como servos de um grupo de oração, devemos levar, o que você como coordenador deve levar para o seu grupo de oração? Deve incentivar a oração diária. Não deve ser incentivado, e é o que os grupos de oração muitas vezes fazem. Eles incentivam, ainda que seja subjetivamente ou inconscientemente, essa oração semanal, ou seja, a pessoa só vive uma experiência com Deus semanalmente no grupo de oração. Ela só vive uma experiência com Deus quando ela está no grupo de oração. Nos outros 6 dias que ela não está no grupo de oração, ela não consegue rezar, ela não consegue uma experiência com Deus, ela não consegue ver algo novo de Deus. Uma vez, bem lá no início da minha caminhada, um dos meus formadores me disse o seguinte: sempre que você for rezar, você tem que escutar a Deus. E aquilo ficou incrustado no meu coração, ficou enraizado no meu coração, e todas as vezes então que eu vou rezar, eu procuro escutar a Deus, porque oração é isso. Oração não é eu falar, oração é Deus falar. É Deus quem fala a nós, é Deus quem dá o primeiro passo, é Deus que ama. Então nós não podemos ir para a oração pensando que nós vamos só falar, mas é Deus quem vai falar. Precisamos ir para a oração para Deus falar nas nossas vidas. E aí nós precisamos, a partir disso, ter uma experiência diária e incentivar as pessoas a ter uma experiência diária. O grande problema das pessoas nos grupos de oração, né? E quando eu falo grupo de oração aqui, eu também falo retiros também, né? Por que você participa de um retiro? Por que a pessoa acaba de participar de um retiro e aí na semana seguinte ela já esfria novamente, ela já enfraquece novamente? Justamente por isso, porque a pessoa, ela busca ali no coração, ela se enche daquele banquete ali no retiro ou no grupo de oração. O grupo de oração pode ter sido maravilhoso na experiência com Deus, né? Nessa vivência da oração, mas aí durante os outros dias que se passa, a pessoa não vive de uma forma adequada à oração. Ela não vai buscando o pão de cada dia, aquilo que nós rezamos no Pai Nosso, buscar o pão de cada dia em Deus, buscando o céu, buscando o Pai Nosso, buscando a nossa vivência com o Pai Eterno. Por isso é necessário que você, de grupo de oração, leve o seu grupo de oração, leve as pessoas que participam do seu grupo de oração. Isso aqui não importa. Entenda que uma coisa que também atrapalha muito os grupos de oração é a busca pela quantidade de pessoas. Entenda que o que você deve buscar é a busca pela qualidade de pessoas. Se você tem 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas, não importa a quantidade de pessoas que você tem, 1.000, 1 milhão de pessoas no seu grupo de oração, o importante é você buscar a qualidade, é você ter qualidade com essas pessoas. E aí você vai entendendo que essa perseverança, para voltarmos um pouquinho na perseverança, é nós entendermos que as pessoas, elas precisam ser impulsionadas a buscar. Elas não podem ficar recebendo constantemente, porque lá no grupo de oração elas fazem isso. Elas vão para ter um descanso, para buscar a Deus, elas vão receber o alimento de Deus, mas sem buscar por suas próprias pernas, né? E isso significa maturidade espiritual. Uma vez perguntaram para o padre Paulo Ricardo, perguntaram para ele num retiro de jovens, o que a igreja espera do jovem? E ele respondeu com toda sinceridade, com toda lucidez, que o jovem cresça. A igreja espera que o jovem amadureça, cresça e envelheça realmente, amadureça, crie maturidade. Então, nós também, participantes de grupo de oração, você que participa de grupo de oração, você que serve em grupo de oração, deve incentivar a maturidade das pessoas. E como nós fazemos a maturidade? A partir de alimentar a responsabilidade em nós. Ou seja, eu sou maduro quando eu assumo responsabilidades. Eu começo a amadurecer quando eu começo a assumir responsabilidades. A responsabilidade da minha alimentação já não depende mais dos meus pais
ali no caso de grupo de oração, nos meus pais espirituais, mas depende de mim. Eu busco diariamente. Então eu vou percebendo que o meu grupo de oração, ele vai se transformando apenas num escape e não ele é o extraordinário e não o ordinário. O ordinário da minha vida, e aqui ordinário no sentido bom da palavra, né? Ou seja, aquilo diário da minha vida. O bom é aquilo que eu faço na minha casa, dentro do meu quarto. Por isso o projeto aqui chama Um Quarto de Oração. Por quê? Porque é no quarto que nós vivemos a nossa melhor experiência. É no meu quarto que eu vivo a melhor experiência da minha vida, que é a experiência com Jesus Cristo, com o nosso Senhor. Outra coisa que nós precisamos entender também é levar o povo a servir. Nós precisamos levar o povo a esse serviço, levar o povo a esse conhecimento de si mesmo, né? Ou seja, e não somente de si, mas doar aquilo que eles encontraram, doar aquilo que eles têm, né? Não fazer com que as pessoas só fiquem ali recebendo, mas chega um momento que essa pessoa que diariamente experimenta, e ela precisa experimentar diariamente, né? Ela precisa também buscar na sua vida o doar-se, né? Ela não pode guardar os seus talentos, ela não pode enterrar os seus talentos. Aqui eu já falei sobre também o crescimento, né? Isso faz parte desse crescimento. E por último, a última coisa também que pode estar matando o seu grupo de oração é a falta de conhecimento, né? A palavra de Deus diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E é justamente isso, o conhecimento ele é nutrido através da razão e através da vontade que busca, mas ele é nutrido através de conhecimento, ou seja, buscar livros, buscar formações, buscar conteúdos que agreguem. Eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou. Uma das coisas que mais tem atrapalhado a nossa vida são os conteúdos rasos que nós vemos na internet hoje. Então hoje existem os TikToks, existem os vídeos de internet, né, de Instagram que são rasos, né, que são coisas engraçadas para entretenimento e tudo mais. Isso não é errado, mas é entender que quanto tempo eu tenho gastado no Instagram, quanto tempo eu tenho gastado no TikTok, quanto tempo eu tenho gastado em coisas que são superficiais. Foi isso que mudou a minha vida. Uma das coisas que mudou a minha vida nessa nova fase, graças a Deus que eu estou vivendo, é justamente sobre esse buscar alimentar, sobre buscar consumir conteúdos de qualidade, conteúdos profundos, conteúdos que sejam mais, que me agreguem muito mais do que somente uma risada, do que somente um momento, do que somente uma situação, mas que seja para a vida, que alimente a minha vida, que eu fique aqui ali ruminando, né? Tudo isso é arte, né? Mas existem artes que são mais rasas, existem artes que são mais profundas. E aí, se nós formos pensar, por exemplo, uma música onde nós podemos refletir anos e anos sobre ela, e também da mesma forma uma música que a gente reflete ali, duas, na hora que ela tá, quando ela acaba, ela já perde a sua profundidade em nós, a sua influência em nós. Então nós precisamos buscar conhecimento profundo, conhecimento de qualidade nas nossas vidas. Enche-se então de livros, enche-se então de coisas que possam agregar na sua vida, escutar pregações, escutar formações, ler bons livros, mas ler livros também variados também, para que nós possamos realmente seguir nesse caminho de oração nas nossas vidas e crescimento. Que seu grupo de oração não morra, que o seu grupo de oração não pereça, mas viva e traga vida àqueles que participem dele, tá bom? Então é isso. Nós vamos ficar por aqui, vai ser um vídeo mais curto, vai ser um vídeo mais simples, de uma forma mais nova, mas para nós entendermos aquilo que os grupos de oração estão vivendo e aquilo que nós precisamos fazer para melhorar. Amém? Então, deixa o seu convite aqui mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e comenta aqui embaixo. Fala assim, ó, eu participo de um grupo de oração, eu quero participar de um grupo de oração, ou
compartilhe aqui. Eu rezo por alguém, comente alguma coisa aqui embaixo para eu saber que você assistiu o vídeo até o final, tá bom? Então, Deus abençoe você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos.